estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E aí, preparados para a nossa aula de ciências de hoje? Nossa aula de ciências, olha, promete. E essa aula é para as turmas do 4º ano e do Acelera, como eu já falei, né? É do componente de ciências, comigo, professora Sinara Souza. E hoje a gente vai falar sobre cadeia alimentar, como eu coloquei aqui, seres compositores. Que é isso, hein? Será que vocês sabem? Vamos descobrir? Vamos descobrir sobre a nossa cadeia alimentar? Tudo bom, professora Mauricê, com você? Eu estou bem, professora Sinara, com certeza. Estou vendo aqui que os estudantes na primeira e segunda aula participaram bastante e continue aí participando, que a gente está aqui de olho em vocês, e vamos nessa. Isso mesmo, também temos aqui o Crisma com a gente, fazendo a tradução simultânea para o Libras, para deixar a nossa aula mais inclusiva, e a gente quer a sua participação. Tem alguma dúvida, está falando alguma coisa, achou interessante? Fala ali com a professora Mauricéia, tá? E a gente vai falar sobre seres vivos, sobre cadeia alimentar. Cadeia alimentar tem a ver com alimento. Ó, já estou dando pistas sobre a nossa aula de hoje. E para vocês acessarem essa nossa aula, como é que vocês vão fazer? Meu avatar ali hoje já está no mundo zen, professora Mauricéia. Está pensando já ali, hoje é sexta, amanhã eu vou relaxar, eu vou descansar. Vou respirar o ar bem fundo. Aproveita e faz como ele, tá? E olha só, lembrando a vocês que vocês estão aqui assistindo a nossa aula no ao vivo, mas também vocês podem acessar pelo celular ou então pelo tablet. Olha lá, baixa o aplicativo que não tem, para poder conversar com a professora Mauricéia. Não deu tempo de assistir a aula? Vai no nosso site do YouTube, lá você baixa, procura nosso canal e pode olhar todas as nossas aulas. Tem aula para todo mundo, da educação infantil até a EJA. Então corre lá e acessa, tá? Olha só, e eu começo a minha aula de ciências com os meus bichinhos curiosos. E meu bichinho curioso de hoje é uma coisinha fofa, que eu adoro trazer esses bichinhos fofos. Vocês já ouviram falar no polvo Dumbo? Olha como ele é bonitinho, professora Mauricéia! É Tão verdade. fofinho! Olha com as orelhinhas dele. Será que isso são orelhas? Parece, né? Orelhinhas, assim, quando a gente olha, a gente pensa que a orelha fica aqui, né, na parte superior da cabeça, aí aqui estão os tentáculos dele, ali está o olhinho, ele é bem fofinho. Vamos ver as curiosidades sobre esse polvo Dumbo? Olha só, o polvo Dumbo tem tamanhos diferentes, versões diferentes. Eu estou trazendo um pouquinho dessas características aqui para vocês. Ele faz parte dessa família aqui, ó, Grimpoteutes. Grimpoteutes é um nome bem difícil, que é um nome grego, aí fica um pouco difícil para a gente poder pronunciar. E olha só, esse polvo tem esse nome polvo Dumbo em homenagem ao desenho Dumbo da Walt Disney, que é esse desenho animado aí. Porque é um elefantinho que tem umas orelhas bem grandes, desproporcionais para o tamanho dele. Não sei se vocês já assistiram esse desenho, eu já assisti e gostei muito. Vale a dica também. E olha só, a média desse polvo bonitinho é de 20 centímetros. Ele não é grande não, ele é pequenininho. 20 centímetros é mais ou menos isso aqui, né, professora Mauricê? Eu estou enganada. Um pouquinho menor. Um pouquinho menor? Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Mais ou menos esse tamanho ele tem. Ele é pequenininho mesmo, tá? E olha só, outras características que a gente pode dizer ele, ó. Ele é uma criatura marinha muito inteligente, porque ele faz parte da família dos polvos. Os polvos são considerados criaturas marinhas inteligentíssimas, que são capazes de se camuflar, são capazes de se proteger, que ele solta uma tinta preta quando está se sentindo ameaçado e foge. E tem mais curiosidade que eu botei aqui, ó. Eles também vivem na água, como a gente está vendo aqui, né? Nos mares e nos oceanos. E aqui, aquele negócio que eu falei que são orelhinhas, na verdade, são duas barbatanas membráceas que se localizam no topo da cabeça. São dois membros ali, tá? Porque a gente está habituado a ver o polvo com os membros inferiores. Primeiro é a cabeça e só os tentáculos ali embaixo. No caso desse polvo em específico, ele tem essas duas barbatanas em cima da cabecinha, então ajudam a ele a se locomover melhor.
E esse polvo é um polvo muito raro. Essas imagens que eu estou trazendo aqui para vocês são raríssimas, porque os pesquisadores têm muita dificuldade de achar esse bichinho no fundo do mar, tá? E eles conseguem, gente, suportar aquelas pressões das zonas abissais, que são aquelas pressões lá do fundo do mar. Eles são seres que conseguem morar lá naquela região bem escura, imagina, lá no fundo do mar, onde a gente não consegue enxergar nada, esses polvos conseguem sobreviver. São bonitinhos, né? Eu gostei do bicho curioso de hoje. Se você gostou, fala ali para a professora Mauriceia. Olha só como ele é interessante. Vale a pena até dar uma pesquisada aí por eles, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem curiosidade sobre um outro bichinho, pergunta aqui pra gente, fala com a professora Mauriceia que ela diz aqui, tá? Então, vamos, já que a gente está falando de bicho, a gente vai voltar aqui, ó, para essa parte aqui, ó, dos seres bióticos e abióticos, que são os seres vivos e os seres não vivos, que fazem parte do nosso ecossistema. Por que eu estou falando disso? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre o assunto da cadeia alimentar. Aqui a gente tem vários cisnes e patinhos nadando aqui nesse laguinho. A gente está vendo, ó, ele está comendo até uma plantinha ali. O que será que um ser vivo precisa para sobreviver? Ele precisa de o quê? Do seu alimento. Então, esses seres vivos que se relacionam aí com o ambiente, em muitos momentos eles estão em determinado local, que é um determinado local que tem abundância do alimento que ele precisa para sobreviver. Porque nenhum ser vivo sobrevive sem alimento e sem a água. Então, ele precisa desses recursos para ele poder sobreviver. E como é que isso se dá no meio? Vamos observar aqui agora essas ovelhinhas. Bonitinha, né, as ovelhinhas? Essas ovelhinhas aqui, elas estão se alimentando. Vocês teriam a capacidade de me dizer com o que é que elas estão se alimentando? Será, professora Mauriceia, que eles vão conseguir me dizer do que elas estão se alimentando aí? Eu acredito que sim. Vamos Fica fácil, aguardar. né? Pois é. Fica fácil. Geralmente esses tipos de animais, eles são criados em fazendas. Tem pessoas que são especializadas em criar ele, em cuidar desses tipos de animais, que eles utilizam a pele, quer dizer, a carne, a pele que eu falo é a lã que eles têm. Tem várias formas que se utilizam a ovelha no nosso comércio. E a Ana falou aqui que eles estão comendo grama. Isso mesmo, eles estão se alimentando da plantinha, da grama. Alguns se alimentam da plantinha e tem os criadores também que dão rações para esses animais em específicos. Mas aqui ele está comendo a grama, como a gente está vendo, né? Como ela falou ali. Então a gente está percebendo que nesse ambiente é favorável para esse animal porque tem o alimento que ele precisa. Mas será que tem, ó, de que forma esses e outros seres vivos dependem um dos outros? A gente tem que parar para pensar que a gente vive em um ecossistema. E como é que nesse ecossistema os animais convivem entre si? Então, as ovelhinhas estão aqui e elas estão se alimentando da grama. Lembrando que a grama também é um ser vivo que faz parte do reino Plantae, enquanto a ovelha faz parte do reino Animale. Mas todos os dois são os seres vivos e eles ali, ó, estão no meio. A ovelha precisa da grama para se alimentar e manter e ter a sua energia. E a grama, ela precisa do quê para sobreviver? Ela não precisa da ovelha. Ela vai precisar do quê? Ela vai precisar daqueles seres abióticos que estão ali no meio. Lembra que a gente conversou sobre isso? A grama, ó, ela vai precisar aqui, ó, dos nutrientes que ela vai conseguir no solo e do sol para fazer aquele processo da fotossíntese que eu mostrei para vocês. E a ovelha, por seguinte, vai precisar da grama para poder se alimentar, ter os seus nutrientes, e o sol também vai ser fundamental no desenvolvimento dessa ovelha, porque ela vai conseguir absorver do sol o quê? Vitaminas, como nós, seres humanos, absorvemos a vitamina D do sol. Então, é importante a gente entender que dessa forma aqui, que eles estão sobrevivendo, tem um equilíbrio, tá bom? Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, de que forma esses e os outros seres vivos dependem do sol? Eu já falei aqui, né? A gente utiliza esse sol para absorver as vitaminas, mas nada em excesso. A gente não pode passar o dia no sol não, hein?
Se passar o dia no sol, tem que sempre passar o protetor solar, porque também tudo em excesso faz mal. E a gente tem um horário bom para ficar no sol, que é aquele horário de manhã cedinho, ou então lá no final da tarde. Mas sempre lembrando, vai ficar exposto ao sol, o ideal é usar o protetor solar. E aqui eu mostrei, ó, a vitamina D, que os animaizinhos aqui, ó, estão recebendo, tá certo? Que é também muito importante para o desenvolvimento dele e para o organismo dele funcionar bem e manter ele vivo e saudável. Se essa ovelha aqui é criada num local fechado, não é tão bom quanto se ela estivesse sendo criada no ar livre, que ela pegaria lá o solzinho. Então, muitos criadores também têm esse cuidado. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Ou alguma imagem parecida com essa daqui? Fala aí para a professora Mauricéia. Eles estão falando alguma coisa, professora Mauricéia? Eles estão aqui acompanhando sua aula. A Ana disse que nunca viu um polvo e se visse ela surtava. Eu acho que ela ficou meio assustadinha com o polvo. Ah, eu achei ele tão fofinho, Ana. Eu acho que ela não achou fofinho igual você, senão ela não gostou. Mas estão aqui respondendo as suas perguntas, já falaram sobre o sol, sobre a cadeia alimentar, mas ainda não responderam sobre essa questão. Vocês já viram? Ah, a Ana disse que já viu sim essa imagem. Pronto, justamente. Essa aqui, Ana, é uma cadeia alimentar. É uma imagem de uma cadeia alimentar, que a gente está vendo um ciclo. Aqui nesse ciclo, o que é que está acontecendo? Ó, aqui embaixo dessa cadeia alimentar tem a representação das plantinhas. As plantinhas, que são alimento para esses animais aqui, ó. Que para mim, isso aqui é um coelho e isso aqui é uma vaca. Não sei para vocês, tá? Qualquer coisa vocês dizem aí para a professora Mauricéia. Que, por seguinte, são alimentos aqui para um ursinho. Eu, particularmente, nunca vi um urso se alimentando de um boi, professora Mauricéia, mas foi na representação que eu vi aqui, aí eu deixei, tá? Então, essa daqui é uma representação possível de uma cadeia alimentar. Existem várias representações de cadeias alimentares. Por quê? Lembra que quando a gente falou sobre ecossistema, a gente disse que nenhum ecossistema é igual? Então, vai existir essas cadeias alimentares em diferentes ecossistemas. Então, cada uma vai ser diferente da outra. Olha só. Essa outra imagem aqui que eu perguntei a mesma coisa, se você sabe o que é que representa, ela representa também um outro ciclo da cadeia alimentar. Olha, a planta serve de alimento para o gafanhoto, que por seguinte serve de alimento para o sapo, tá certo? Vai seguindo uma ordem. E olha só, então, vou perguntar para vocês, o que é uma cadeia alimentar? Já falei bastante aqui sobre, e o que é uma cadeia alimentar? Estou vendo ali vários bichinhos. E o que é uma cadeia alimentar? Vamos parar para pensar? O que é, olha, o conceito da cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem um dos outros para se alimentarem. Então, sempre vai ter isso na cabeça. Os seres vivos dependem um do outro para se alimentar. Tá bem? Aqui tem um esquema de uma cadeia alimentar que ela tá pequenininha porque ela é ampla, mas eu vou dizendo para vocês, lá embaixo ficam os seres decompositores, que a gente vai falar sobre eles, depois vêm as plantas, flores, sementes e frutos. E para cima a gente já vê os animais menores, ó, ratos, gafanhotos, besouros e tartarugas terrestres que se alimentam dessas plantas. Depois eu vou subindo, tem o sapo, o escorpião, o coelho e o caitiu, que é uma espécie de uma anta, que também se alimenta, pode se alimentar de plantas, flores e sementes e daqueles animaizinhos menores, dependendo da espécie. E aí a gente vai subindo, ó. Tem a serpente, a andorinha e a raposa, que já se alimentam não mais das plantas, mas dos animais menorzinhos. E depois eu subo, vem o gavião e vem a onça, que são considerados os predadores que estão no topo da cadeia alimentar e eles se alimentam de outros animais, porque eles são seres carnívoros. Então, vocês vão ouvir muito isso, seres carnívoros e seres herbívoros. Carnívoros são animais que comem carne, herbívoros são animais que comem plantas. Tenham isso em mente, tá certo? E olha, o passarinho aqui, ele está se alimentando do que parece ser um sapinho. Eu não consegui identificar direito qual era o alimento dele. Por quê? Todos os seres vivos, gente, eles precisam se alimentar de uma forma ou de outra. A gente, infelizmente, não vive de luz. Meu sonho, professora Mauricéia, chegar assim, ó, debaixo do sol
e ai, me alimente. Pronto, seria maravilhoso, mas infelizmente não é o que acontece com nós seres humanos. Nós precisamos desse alimento. Então, é a característica de todos os seres humanos, essa necessidade de estar se alimentando. Ele se alimenta, põe as energias, tem um período de descanso e depois a fome bate, porque é o corpo dizendo para ele que ele precisa se alimentar para ter mais energia. E assim vai. Então, a fonte de alimento de um ser vivo é outro ser vivo. Pode ser uma planta, pode ser um inseto, pode ser uma fruta, pode ser um outro animal pequeno ou outro animal grande. Isso vai depender da característica desse ser. Oi, professora. E você falou aí sobre os animais herbívoros e carnívoros. E a Ana chamou a atenção aqui que disse que também existem os animais onívoros. Isso mesmo, eu só não quis confundir a cabeça, mas a Ana já chegou lá. Os onívoros são os animais que se alimentam dos dois, tanto de carne quanto de plantas, tá certo? Muito bom, Ana. E olha só, as plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas já têm essa capacidade dessa alimentação, que é através do quê? Lembra que eu mostrei para vocês isso aqui? Que as plantas se alimentam fazendo o processo da fotossíntese? Que elas pegam a água e os sais minerais do solo, elas captam o CO2, que é o gás carbônico do ambiente, e através da iluminação ou até do sol, elas fazem um processo dentro delas, que é um processo que a gente chama de fotossíntese, e que nessa troca do gás carbônico para a transformação do oxigênio, que é o que ela expele, ela transforma em energia também, que é o suficiente para manter ela viva. Então, ela tem essa capacidade, ela não precisa de um outro ser vivo para fazer essa absorção, para ela criar essa energia. Por quê? Olha o que ela pega seres abióticos. Ela pega o sol, a iluminação, a luz solar, ela pega do vento o gás carbônico e ela pega da terra a água e os sais minerais. Mas a planta também, ela precisa dos seres vivos para ela poder sobreviver. Por que ela precisa? Vou mostrar para vocês. Olha só. A planta, ela está lá, ó, na basezinha da cadeia alimentar. Mas tem um serzinho minúsculo que também faz parte dessa cadeia alimentar. Quando a gente fala aqui dos produtores, que são as plantas, elas são as únicas que produzem o seu próprio alimento. Por isso que são chamados de seres produtores, tá certo? Lembra disso, seres produtores produzem seu próprio alimento. E aí a gente tem os seres que consomem esses seres, os produtores, que são os consumidores primários, como a gente está vendo aí, ó. O coelho, eu ia chamar de lebre por causa da lebre da tartaruga, mas esse aqui é um coelhinho. Olha que bonitinho o coelhinho, ele tá ali, ó, comendo a graminha. E ele precisa dessa graminha para sobreviver. São os animais que só gostam de se alimentar de plantas também, que são herbívoros, são fofinhos, são bonitos, dá aquela vontadezinha de apertar. E aí, eu lembro que eu falei para vocês que as plantas precisam dos seres vivos, porque, ó, os decompositores que estão abaixo das plantas, quando um animal morre, o que acontece? Esses seres vivos acabam entrando em decomposição. Um bichinho foi lá e ele acabou morrendo. Aí o que acontece? Os decompositores, eles fecham esse ciclo. Por quê? Os fungos e as bactérias decompõem aquele ser vivo e transformam aquele ser vivo em sais minerais, que quem é que precisa? As plantas. As plantas pegam esses animaizinhos, os animaizinhos não, eles pegam o que os decompositores decompõem, que são os sais minerais, e utilizam naquele seu processo de fotossíntese. E aí a gente percebe que é um ciclo natural, tá? Então, esses consumidores primários, eles se alimentam dessas plantinhas e são chamados de seres heterotróficos. Olha o nome diferente, ó, heterotróficos. Por quê? Eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros organismos para adquirir a energia necessária para a sua sobrevivência. E é o que a gente está vendo, ó. Vem os decompositores, vem os seres primários, vem aqui os consumidores. E olha só, para fechar aqui, ó, para vocês entenderem melhor.
Os consumidores herbívoros, que se alimentam diretamente dos produtores, são chamados de consumidores primários. Os carnívoros, que se alimentam dos consumidores primários, são chamados de consumidores secundários. E os que se alimentam dos consumidores secundários são chamados de consumidores terciários. E assim, ó, vai seguindo, que um bicho pode se alimentar do outro. E isso é normal, gente, isso faz parte da nossa natureza, do nosso planeta, tá certo? Não tem nada de estranho que eu tô falando aqui para vocês. E aqui, ó, tá outro mais ou menos o ciclo da nossa cadeia alimentar. Ó. Os decompositores ficam aqui embaixo, os produtores estão aqui, ó, que são as plantinhas, que alimentam os consumidores 1 e que os consumidores 1 alimentam os consumidores 2, tá? E varia de uma espécie para outra. Lembra sempre, não tem uma regra para o bicho. Depende qual é a característica dele, tá certo? Então, mais alguma dúvida aí? Eles ficaram, professora Maurícia, antes da gente entrar no nosso jogo do dia? Acho que compreenderam direitinho todo o conteúdo e a importância de cada um dentro da cadeia alimentar, professora. Ai, que bom, né? Então, gente, esse é o nosso assunto de cadeia alimentar, de produtores, consumidores, seres primários, secundários. A gente vai continuar, tá? Porque é um assunto extenso e a gente dividiu um pouquinho. Hoje a gente focou um pouco nos seres consumidores e nas próximas aulas a gente vai falar dos decompositores. Também vamos falar daquela divisão melhorzinha da nossa cadeia alimentar. E a gente vai jogar aqui, ó. Vamos jogar? Olha só, vamos começar aqui. Esse jogo vocês têm que me ajudar a descobrir qual é a resposta correta, tá certo? Então, quem é que se alimenta dos seres produtores? Os consumidores secundários, os carnívoros ou os consumidores primários? É letra A, letra B ou letra C? E aí, gente, vamos lá responder. Olha o Letra tempo, A, eu letra deixei B, bastante tempo para a letra gente C. jogar hoje para conseguir fechar. É Foi? verdade. Então, Então vamos aqui a resposta. E A aí? Ana chegou aqui dizendo que é letra A. letra A. Vamos marcar a letra A. Não é a letra A, não. É a letra C. É um consumidor primário, quem é que se alimenta dos produtores. Olha lá. O rato é um ser vivo. Ele é o quê? Ele é um produtor, ele é um decompositor, ele é um consumidor primário ou ele é um consumidor secundário? Olha aqui esse ciclo aqui dessa cadeia alimentar. Olha aqui, ele fica aqui, ó. O ratinho, ele fica aqui, ó, perto desse esquilinho aqui. Porque isso aqui é um esquilo, isso aqui não é um rato não, tá? Então, letra A, letra B, letra C ou letra D? Ele é o quê? A Ana também está aqui dizendo que é a letra B. Então, vamos ver se é a letra B, que ele é um consumidor primário? Não. Ele é um consumidor secundário, porque o ratinho, ele se alimenta de outros insetinhos também, tá? Então, a cadeia alimentar é formada pelo quê? Ela é formada por produtores e consumidores, letra A. Ela é formada por produtores, consumidores e decompositores, letra B. Ou ela é formada pela letra C, consumidor terciário. Essa tá fácil. É verdade. Essa tá fácil. Vamos E lá, aí? gente. A cadeia alimentar é pelo quê? Letra A, letra B ou letra C? A resposta aqui também chegou como letra B. Vamos da ver Ana. se é a letra B? Muito bem, Ana! É a letra B. Vamos para o próximo. Ó. Qual o componente da cadeia alimentar que não está sendo representado pela imagem? O produtor, o consumidor ou o decompositor? Qual desses três que eu falei que não está aqui nessa imagem? Letra A, letra B ou letra C? E aí? Quem é que está faltando aí? E aí, gente? O produtor, o consumidor ou o decompositor? A Ana colocou aqui também, novamente, letra B. Ana só tá na letra B. Vamos ver, Ana? Eu acho que não é não, hein? Mas agora ela retificou, ela colocou letra C. Muito bem, a letra C. Decompositor. Então, aqui, na mesma cadeia alimentar, qual ser vivo ocupa a primeira posição na cadeia alimentar? E por quê? São os herbívoros, são os vegetais, são os onívoros ou são os carnívoros? E aí, cadê? E os outros, hein? Porque só tô vendo Não ela é, respondendo, gente? né, Fala professora? aí, olha, essa vai ser a última, tá? Porque o nosso tempo acabou. Tô Então, esperando vocês, o que é que tá? vocês acham que é?
Minha gente, cadê? Então vamos lá. A Ana, como sempre, participando muito, colocou aqui que era a letra C. Vamos ver se é a letra C, os onívoros? Não. Quem está no topo da cadeia alimentar aqui são os vegetais. Agora, o porquê vai ficar para a próxima aula, tá? Porque a gente acabou com o nosso tempo. Então, eu queria agradecer a participação da professora Mauricéia. Obrigada, professora Mauricéia. Mais uma aula e mais uma aula com participação bastante interessante. Quero agradecer também a Ana, que estava aí ligadinha, participando de todo o jogo. E os outros, ó, senti a falta de vocês. Vamos lá, gente. Pois é, gente. Então, olha, vamos participar, vamos estar presente. Entra lá no jogo, acessa lá o link, vocês vão gostar bastante de se divertir e aprender, ó. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!